Olá, nossa conversa de hoje é sobre o trabalho das duas universidades estaduais em Minas, a UENG e a Unimontes. As instituições fazem parte da iniciativa de ampliar o acesso ao ensino superior, alcançando regiões onde a oferta nessa área é menor. Mas o reconhecimento da importância das universidades não se reflete nos recursos que são destinados ao trabalho. Uma das maiores demandas é de autonomia na gestão das verbas. Nós vamos falar também sobre as cotas e sobre a proposta de uma política de assistência estudantil. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. As universidades estaduais mineiras foram oficializadas na Constituição do Estado em 1989. A preocupação dos deputados constituintes era levar o ensino superior a determinadas regiões do Estado. Surgiram aí a Universidade do Estado de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Montes Claros. O UENG e Unimontes se espalharam por várias cidades. A UENG tem hoje 22 unidades em 19 municípios. São cerca de 21 mil alunos, 1.700 professores e 600 funcionários. A Unimontes tem campi em 12 cidades nas regiões Norte e Noroeste e nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. São 21 mil alunos, cerca de 1.140 professores e 1.300 funcionários. As duas universidades têm toda uma história anterior à sua criação. A origem da Unimontes é nos anos 1960, com a inauguração da Fundação Norte Mineira de Ensino Superior. Em 1966, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras passou a integrar a fundação, que já oferecia cursos de Geografia, História, Letras e Pedagogia. Quando foi transformada em Unimontes, já eram ministrados cursos de Matemática, Ciências Sociais, Filosofia, Medicina, Administração e Finanças e Educação Artística. A UENG foi criada com a incorporação da Fundação Mineira de Arte Aleijadinho, FUMA, com escolas de música e design, a Fundação Escola Guinhar e o curso de Pedagogia do Instituto de Educação. Em 2013, uma lei determinou os procedimentos para a absorção definitiva das fundações pela UENG. Atualmente, a Universidade do Estado de Minas Gerais oferece 141 cursos de graduação e 37 de mestrado, doutorado e especialização. O UENG e Unimontes são responsáveis pela universalização do ensino superior em Minas, chegando a regiões não assistidas por universidades públicas. Uma lei de 2004 determinou a reserva de vagas nas duas instituições para candidatos de baixa renda que estudaram em escolas públicas, para negros e indígenas. Em 2017, uma nova lei ampliou de 45% para 50% o percentual de vagas reservadas para cotistas, incluindo aí 5% para pessoas com deficiência. Na mesma lei, foi criado o Programa de Assistência Estudantil para ajudar na permanência dos estudantes nos cursos e para apoiar o desenvolvimento acadêmico, social, cultural e profissional deles. Os benefícios são transporte, moradia, alimentação, entre outros. Quando foi sancionada a lei, cerca de 3 mil alunos de baixa renda foram alcançados pelas normas. Mantidas pelo governo do estado, as duas universidades mineiras contam com orçamento para fazer todas as despesas de pessoal, custos de manutenção, como água e luz, investir em infraestrutura, pesquisa e extensão, além de apoio aos estudantes. Uma das críticas e reivindicações das pessoas que fazem a universidade funcionar, gestores, professores, funcionários e alunos, é justamente a falta de autonomia financeira dessas instituições. Em São Paulo, por exemplo, o dinheiro das universidades estaduais já é vinculado ao ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, maior arrecadação dos estados. Uma porcentagem vai para a USP, Unicamp e UESP. Essa proposta foi apresentada em uma das várias audiências públicas feitas aqui na Assembleia sobre a situação dessas instituições mineiras. Aqui no estado, o orçamento é estipulado pelo governo ano a ano. Eu vou citar uns números para vocês entenderem. Em 2003, a UENG tinha 5 mil alunos.
O orçamento foi de 202 milhões de reais. Em 2024, com 21 mil alunos, o dinheiro a ser destinado é de 388 milhões. Fica claro que o orçamento não acompanhou o crescimento da universidade e a conta não fecha. Vamos ouvir os relatos de participantes de uma audiência pública sobre a crise orçamentária. Para que a gente pare de escutar questões do tipo, é preciso ver se paga um bom salário de professor ou se troca uma carteira. É preciso ver se garante um plano de carreira ou um telhado a ser consertado. Ambas as universidades estão passando por situações muito precárias e é urgente que se faça algo nesse sentido, de que a gente possa solidificar não só a educação, mas sim toda a contribuição que uma universidade tem nessas microlocalidades. Desenvolver um projeto de extensão que atinge de forma significativa a população demora tempo. Demora muito mais que o tempo de um governo. O tempo do governo é curto. Um projeto de pesquisa bem feito, um projeto de extensão bem feito e um projeto de universidade bem feito. Então, a universidade não pode ficar dependente absolutamente, como está em Minas Gerais, ela não pode ficar absolutamente dependente dos governantes que nada entendem da universidade. E que quando montam seus quadros, infelizmente, eu vi 3 quadros de 3 governos diferentes, não montam quadros que atendam às nossas necessidades, que não sabem dialogar com a universidade. Quando as despesas são maiores que o dinheiro que se tem, o funcionamento fica comprometido. A falta de recursos é um problema para essas instituições. Algumas têm as mesmas carteiras da época em que foram criadas lá em 1989. Há uma sobrecarga de trabalho, remuneração inadequada e incapacidade de pagar os auxílios aos estudantes. Além de trazer a situação das universidades estaduais de Minas para o debate público, os deputados também destinam emendas parlamentares como forma de apoio. Em 2024, foram feitas 6 emendas para a Unimontes, no valor aproximado de R$ 2.300.000. Para a UENG, 21 emendas destinaram cerca de R$ 6.700.000. É uma ajuda, mas que não resolve as dificuldades. Uma ideia defendida é de um orçamento mínimo para as universidades não ficarem dependendo de governo. E por falar em benefícios dos estudantes, tramita aqui na Assembleia um projeto que modifica a Lei de 2017, que eu já citei, que estabeleceu esses benefícios dos alunos. A proposição é para deixar claro o que são os auxílios a que os estudantes têm direito. A lei atual não fala quais são os incentivos para ajudar o aluno a permanecer e terminar os estudos. A falta de moradia adequada e a insegurança alimentar afastam os estudantes das universidades. Essas medidas são importantes porque promovem a igualdade de acesso à educação superior, reduzem a evasão escolar e apoiam o sucesso universitário dos alunos. A mudança proposta, que já passou pelo plenário em primeiro turno, é no parágrafo 2º do artigo 6º e elenca quais são os auxílios: bolsas acadêmicas, moradia estudantil, transporte, restaurante universitário, creche e outros serviços voltados para a formação integral e o aprimoramento do desempenho acadêmico. A outra alteração sugerida é acrescentar o parágrafo 4º, que autoriza a criação da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil para acompanhar e planejar um programa de assistência. Sim, esses benefícios são importantes. A Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, revela que apenas 1% dos estudantes mais pobres, entre 25 e 29 anos, conseguem completar 4 anos de ensino superior. Já entre os mais ricos, 20% em média, acabam obtendo o diploma. As diferenças são nítidas também por região. Cerca de 80% dos jovens da Europa e da América do Norte estão fazendo um curso superior, enquanto na África subsaariana a proporção é de menos de 10%. E um estudo do Banco Mundial realizado em 10 países da América Latina, incluindo o Brasil, revela que crianças e jovens afrodescendentes enfrentam oportunidades desiguais na educação. Eles recebem um ensino de menor qualidade e obtêm resultados de aprendizagem piores. Entre esses estudantes, é maior a probabilidade de abandonar o sistema educacional precocemente. Quando chegam ao mercado de trabalho, conquistam retornos muito menores
em relação aos anos investidos em educação. Outros atores das universidades públicas estaduais também precisam da atenção do governo do estado para que o UENG e o Unimontes ofereçam uma educação de qualidade. Valorizar os professores e demais servidores é primordial nessa conquista, mas a realidade está bem distante do ideal. Em audiências públicas, aqui na Assembleia, e em visitas técnicas dos deputados à Secretaria de Planejamento do Governo e da Advocacia Geral do Estado, as discrepâncias foram colocadas na mesa. Recebendo menos que o salário mínimo do país, servidores abrem mão de benefícios como licença-maternidade para não deixar de ganhar os auxílios que complementam o salário. Isso também ocorre com os professores, que recebem um dos piores salários pagos no país. A defasagem chega perto dos 100%. Eles ganham menos que professores de ensino médio. A defasagem chega a quase 100%. E o impacto disso é que os servidores não ficam, né? Isso prejudica o serviço público e isso sobrecarrega quem está. A defasagem salarial e as condições de trabalho fazem imperar entre a gente um desestímulo constante. O salário do técnico administrativo da UENG, seja o efetivo ou o contratado, ele está hoje em 1.155 para quando a pessoa ingressa. Então está abaixo do salário mínimo e ele recebe então uma complementação para chegar ao salário mínimo. O governo de Minas mandou representantes a todas as audiências públicas e debates sobre as universidades. E mesmo nas visitas técnicas à Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado, onde deputados e integrantes da UENG e Unimontes estiveram presentes, a explicação para os baixos salários e a contratação de temporários é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei estabelece parâmetros a serem seguidos relacionados ao gasto público de estados e municípios. Segundo a legislação, não se deve ultrapassar 60% da receita corrente líquida com pagamento de pessoal. Minas Gerais está acima desse limite. O Estado ele não pode adotar nenhuma medida que implique em ampliação da despesa de pessoal. E nós vamos enviar uma série de consultas à Advocacia Geral do Estado para avaliar se alguns dos pleitos aqui têm alguma margem para interpretação e possam ser atendidos ainda que na vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dados dos sindicatos de professores das duas universidades mostram que 37% dos docentes da UENG são contratados. Na Unimontes, 27% deles não fizeram concurso. Os professores cobram do governo um acordo firmado em 2016 e até hoje não cumprido, que é a incorporação de gratificações ao vencimento básico. O que nós estamos vendo é o adoecimento de professores, professoras que entram em licença maternidade com perdas salariais de até 50% das suas remunerações, professores desistindo da carreira e migrando para outras instituições. Então é preciso que encontrem solução, né, para que a gente resolva esses problemas, são seríssimos nas duas universidades. Nós, estudantes, entendemos que essas reivindicações dos docentes, dos técnicos administrativos, também são reivindicações nossas. Nós lutamos por uma educação pública de qualidade. Eu fico por aqui. Se você quiser rever este programa ou ver outros produzidos pela TV Assembleia, já sabe. Basta acessar o portal do Parlamento e nosso canal no YouTube. Tchau e até a próxima.